Pois é, pessoal, o embate entre os governadores e as falas de Lula continuam acontecendo. Exemplo que eu posso citar para vocês, hoje é um acordo firmado pelo governo de Goiás, o Caiado, e Israel, dando um jump, vamos dizer assim, no governo federal, ou seja, ignorou o governo federal e fez um acordo direto com o governo de Israel. Presta atenção aqui, Goiás e Israel assinam um acordo contra o antissemitismo. Nessa quarta-feira, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, assinou uma declaração de adesão à definição de trabalho de antissemitismo junto ao embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. A assinatura aconteceu durante a inauguração do Parque AM Israel Shai, em homenagem às vítimas do ataque terrorista no dia 7 de outubro de 2023. O documento representa um compromisso do Estado em implantar ou apoiar políticas públicas de combate ao preconceito contra o povo israelense e instituições judaicas. Parabéns ao governador do estado de Goiás. O Caiado, ele é uma figura que está gerando polêmica. Ora elogiado, ora criticado. Então, críticas que aconteceram, como por exemplo, participar da posse do Dino e elogiar o Flávio Dino, recebeu críticas por isso, recebeu elogio por ter participado do evento do Bolsonaro, recebeu críticas por ter descido hora que o Silas Malafaia resolveu subir o tom ali contra o Supremo Tribunal Federal, e agora recebe elogios mais uma vez por tomar frente e fechar um acordo com Israel, jogando Lula para escanteio. Na sua posição, o que você tem de visão do Caiado? Eu ainda vou dizer que é um nome que, na minha visão, não pode ser descartado, embora está um pouco polêmico mesmo, tá meio em cima do muro, sem saber o que ele quer da vida. Tem que se posicionar de forma mais contundente. Mas tem quem diga que isso é só uma estratégia para que ele não fique inelegível até registrar sua candidatura. A hora que ele registrar a candidatura, vai baixar um Milei, um Bukele nele, e ele vai partir para cima da esquerda e do governo Lula. Qual que é a sua posição? Coloca no comentário aí. E você acha que ele só está fazendo isso para não se tornar inelegível antes de registrar sua candidatura, ou se é o posicionamento dele mesmo? Coloca seu comentário que é importante para mim. Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa conversar, né? Sobre o modus operandi do amor. O amor é incondicional no governo Lula, você não acha, não? Eu narrei para vocês sobre aquele caso onde torcedores da Gavião da Fiel e também do Santos impediram que os apoiadores do Bolsonaro entrassem nos metrôs. E isso, é lógico, configura crime. Acontece que um ex-deputado fez uma denúncia pedindo a solidariedade da Gaviões da Fiel, ou seja, do próprio Corinthians, em responder pelas ações dos seus torcedores. Isso está previsto na lei. Ou seja, todos os danos causados pelas torcidas organizadas, a Gaviões, as instituições respondem junto. E um deputado fez a denúncia, que é o Douglas Garcia, do estado de São Paulo, ele que é do Podemos, se eu não me engano. Dá uma olhada só como que o amor respondeu a ele. Ex-deputado que denunciou a Gaviões da Fiel por impedir acesso de manifestantes no metrô é ameaçado de morte. O ex-deputado Douglas Garcia, do Podemos, autor de uma denúncia contra Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, que impediram os manifestantes do ato pela democracia de entrar em um vagão do metrô na capital paulista no fim de semana, está sofrendo ameaças de morte na internet. Inclusive, registrou um boletim de ocorrência nessa quarta-feira, dia 29. Pois é, a turma da democracia, ninguém vai dar nenhuma nota de solidariedade aí em relação ao Douglas Garcia, não, viu? Só importa as vidas da esquerda. Você já viu aquele negócio de, vidas idosas importam, vidas negras importam, vidas de mulheres importam. Na verdade, eles tinham que colocar logo o bordão certo. Vidas de esquerda importam, porque as outras, eles não estão nem aí. Pois é, fica a minha solidariedade aqui ao deputado Douglas Garcia. Espero que tudo isso seja solucionado e a justiça responda agindo contra quem está fazendo essas ameaças contra o ex-deputado. Mas já que a gente falou em denúncias, em criminalidade, em São Paulo, bora lá, né? Matéria do Metrópolis aqui para vocês. Setor de inteligência
usa dicionário do PCC para decifrar diálogos. E é assim que a inteligência funciona. E o Estado de São Paulo está mostrando resultados e está incomodando a imprensa muito. Afinal, a imprensa está mais preocupada com os criminosos que são vítimas da sociedade do que com os policiais que perdem a vida defendendo a sociedade. O setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo utiliza uma espécie de dicionário do PCC para decifrar diálogos de integrantes da facção. Não se trata das gírias adotadas pelos traficantes, algumas já bastante conhecidas do público em geral, mas de palavras usadas com o único intuito de despistar o trabalho da polícia, caso as mensagens sejam interceptadas. São verdadeiros códigos, né, pessoal? Uma vez interceptamos uma mensagem que dizia algo do tipo: buscar BMW em Santo André. Mas a BMW era, na verdade, uma droga, e Santo André nada tinha a ver com o município, explica um profissional da pasta. Ele conta que dezenas de vocábulos já foram incluídos no dicionário do PCC. As palavras identificadas são armazenadas em um sistema informatizado, que muitas vezes tem a capacidade de montar o quebra-cabeça e apontar o rumo certo para a compreensão das mensagens interceptadas. Eu assisti um filme há um tempo atrás, onde na Segunda Guerra Mundial eles precisavam, um grupo de um físico e um grupo de professores tiveram que elaborar uma máquina para interceptar e decifrar os códigos do grupo nazista. E o filme é muito interessante, muito cheio de enredo, mostra que a guerra acabou quando todos os códigos foram decifrados. Esperamos muito que aqui no Brasil aconteça também, porque aqui é guerra, tá? Para quem pensa que o Brasil não tem guerra, que guerra é coisa da gringa, tá muito enganado. Aqui no Brasil tem as suas guerras internas. Só que tampam aqui, ou seja, abafam a realidade dizendo que tá tudo normal, mas não é normal. Tanto é que no Brasil há uma inversão de valores sem precedentes. Eu vou mostrar para vocês aqui uma matéria do Ceará Antenado, matéria interessante, entrevistando um deputado, o sargento Reginaldo, e ele falou sobre um caso onde policiais entraram para solucionar o problema numa zona tomada por traficantes, todos armados até os dentes, e revidaram contra a polícia. A polícia fez o seu papel, meteu bala. Mais de 20 foram mortos. Acontece que alguns órgãos da justiça não gostaram. Afinal, só traficante morreu, nenhum policial. Eu quero que você dê uma olhada nessa matéria e diga se não há realmente uma inversão de valores no nosso Brasil. Estamos aqui com o deputado estadual Sargento Reginaldo. Reginaldo, eu queria comentar com você, teve esse caso em 2021 lá em Minas. Houve uma operação da Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Militar de Minas, com o BOPE, e mataram mais de 26 bandidos altamente armados, com fuzis, com granadas, com colete. E agora a Polícia Federal está querendo avançar para cima desses policiais. É o reflexo do Brasil comandado pela esquerda, né? Então, num país sério, num país onde as forças policiais sejam de fato valorizadas e não a criminalidade, esses policiais eram para ter sido todos condecorados. Eu recordo muito bem da época de que especialistas, né, da esquerda de segurança pública foram para a imprensa para questionar por que só morreu bandido. Queriam que tivesse morrido policial, então se só morreu bandido, tinha alguma coisa errada. Mas, lamentavelmente, nós voltamos a ser administrados pela cultura da bandidolatria. O bandido é o coitadinho, o bandido é vítima, se rouba um celular é porque quer tomar cervejinha. E, lamentavelmente, o poder judiciário também está contaminado com esse pensamento progressista, né, que tenta romantizar, que fala de humanização do crime, mas não se preocupa com as vítimas. Estamos aqui. Pois é, parabéns aí ao sargento Reginaldo, que falou tudo, falou a mais pura e lídima verdade. Vamos lá, pessoal. Eu lembro, há um tempo atrás, quando o Lula deu a seguinte declaração. Ele não gosta de ministros técnicos. Para ele, ministro não tem que ser técnico. Ministro tem que ser político. Porque ele sabe ouvir o povo. Ministro técnico não resolve o problema do povo e não sabe ganhar voto. Pois é.
dá para perceber que no governo Lula só tem ministro político mesmo, técnico não tem. E assim, são conceitos, mas tão fora da caixinha, parece que nunca ouviram falar de economia na prática. Dá uma olhada nessa matéria. Vem comigo e assiste aqui. Matéria da UOL, publicado dia 1/3/2024. O governo quer 1,5 bilhão em crédito para quem tem Bolsa Família abrir negócio. Não. Olha a coisa mágica aqui. Você vai pegar pessoas que não têm sequer a possibilidade do sustento próprio e dependem dos recursos do Estado para subsistir. São pessoas que não têm noção sequer de ter ali uma fonte de renda ou conseguir renda própria. Precisam do Estado através do Bolsa Família. Aí, num passe de mágica, o governo vem e, ao estalar os dedos, todos esses se transformam de meros recebedores do Bolsa Família para empreendedores. Vão começar a empreender. O governo vai liberar um empréstimozinho, essa pessoa vai começar a empreender, vai gerar riqueza e vai começar a se dar bem aqui no Brasil, porque é tão fácil empreender no Brasil. Eu conto a verdade ou você conta? O Brasil é uma das maiores cachorradas do mundo. O Brasil é um dos países mais difíceis de empreender do mundo. Aqui no Brasil, 80% das empresas que abrem fecham no primeiro ano, porque é tanta burocracia, é tanta canalice que os nossos dirigentes inventam que quase ninguém dá conta de empreender no Brasil. Eles não querem pessoas empreendedoras, querem pessoas de mão de obra, só servem para ser mão de obra. E aí você libera um empréstimo para essa pessoa, ganha um votinho em época de eleição municipal, vota no candidatinho ali da esquerda que liberou um recursinho para ele empreender e ele vai lá e empreende num celular. Ou empreende numa cervejinha. Pessoal, vocês devem estar de brincadeira que um programa desse possa ser considerado sério. Vocês devem estar de brincadeira que tem gente ainda na grande mídia que fala que isso é uma excelente medida do governo. Quer ensinar a empreender? Vamos fazer o seguinte. E aqui eu te passo a fita. Começa ensinando as pessoas um curso de economia financeira, ensinando essas pessoas a empreender. Depois, tira as amarras. Deixa esse cara abrir uma empresa e começar a trabalhar sem tanta burocracia. Vamos lá, faz o registro gratuito da abertura de empresa. O governo fornece ali uma autodeclaração de abertura de empresa para essas pessoas, sem precisar de todos aqueles trâmites burocráticos para abrir um CNPJ, sem precisar de contador nem nada disso. Isenta o imposto desses caras pelo menos no primeiro ou segundo ano, pelo menos 2 anos. Zero os impostos, pode trabalhar, você não vai pagar imposto durante 2 anos. A empresa engrenou, deu certo? Aí nós vamos sentar e conversar. Mas nos 2 primeiros anos vai ser fácil de você montar, ou seja, comece a trabalhar, vai lá e compra água e vai vender água. Começa a trabalhar, vai lá e compra fruta e monta a sua banquinha. Aí sim, você não vai ter o risco do fiscal chegar no meio do caminho e te tacar uma multa. Ou você trabalhar com medo de ser visto na rua e sair correndo. Aí sim a coisa funciona. Aí sim, depois disso, é o momento de falar, não, agora vamos liberar dinheiro para você. Pois é. Mas o Brasil é o país do piniquim, né? O país que, sabe, não leva a sério realmente as coisas aqui no Brasil. Então, assim, é só para comprar votos. Vocês me desculpem, mas isso aí não tem nada, absolutamente nada a ver com empreendedorismo. Pessoal, vamos de notícia internacional agora com vocês. Matéria do antagonista. Pois é, em frente à igreja onde está o caixão de Alexei Navalny, que é o opositor do Putin que foi morto na prisão, a multidão canta: você não teve medo e nós não temos medo. Ou seja, uma multidão se juntou de frente ao local onde está sendo velado o Alexei Navalny. Manifestação na Rússia é quase que assinar uma declaração de guerra contra o Putin. Ou seja, é correr o risco de ser sentenciado à morte na Rússia. E você consegue perceber aí
que foram filas e filas de pessoas lá na manifestação. E isso é inédito na Rússia. Apesar do risco de detenções pela polícia, milhares de apoiadores do opositor se reuniram na manhã desta sexta-feira para prestar homenagem a Navalny, em frente a uma igreja de Moscou, onde será realizado seu funeral. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, alertou sobre as possíveis sanções no caso de participação em qualquer manifestação não autorizada durante o funeral. Tem alguma semelhança aqui com o Brasil? Aqui no Brasil teve um certo deputado que é namorado, né, da presidente do PT, que disse que quem fosse manifestar vai parar na papuda. Pois é. Não é à toa que o Putin convidou o Lula para participar das eleições lá na Rússia e apurar as eleições na Rússia como democráticas. Tá? O Brasil, né, se alinhando aí com talvez quem pense como ele. Matéria da Folha de São Paulo, pessoal. PT e governo batem cabeça sobre ato de rua em resposta à manifestação do Bolsonaro. O PT falou que vai reunir o dobro de gente que o Bolsonaro reuniu sem dar pão com mortadela para ninguém. Será? Pois é. Os integrantes do PT e do governo Lula se dividem sobre a conveniência de convocação de ato em defesa da democracia, já anunciado pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, e previsto para ocorrer no próximo dia 23. Embora a cúpula do partido negue que essa seja uma resposta à manifestação que, no domingo, reuniu milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, aliados de Lula afirmam que a comparação do número de participantes será inevitável. Vamos lá. Vocês lembram o 7 de setembro? Lembram o quanto de pessoas Bolsonaro reuniu no 7 de setembro e ficou inelegível por isso? Lula tentou. Foi um fiasco. Foi uma vergonha. Não foi ninguém. Só tinha ônibus da CUT, ônibus de sindicato e um monte de pão com mortadela lá mesmo para levar o pessoal. Não resolveu. Mesmo assim, não deu quase ninguém. É sério que vocês acreditam que a esquerda tem o potencial de forma orgânica? Aqui eu estou falando sem usar financiamento público ou sem usar financiamento dos sindicatos. De forma orgânica, reunir milhares de pessoas na Paulista? Pois é, pessoal, eu acho difícil e, como diria a minha avó, duvido é o dó, tá? Mas vamos pagar para ver. Eu quero ver essa manifestação do PT, até porque manifestação é um direito legítimo que a Constituição prevê. Que manifestem os bolsonaristas e que manifestem os petistas. Essa é a democracia. E que vença o melhor. Não é assim que funciona na democracia? Pois é. Esperamos que a democracia seja plena. Vamos lá, pessoal. Para quem estava com muita saudade do PT, vamos trazer uma noticiazinha para vocês, tá? Da época de 2002, 2000 e pouco, só para vocês matarem saudade, mostrando para vocês que o passado também volta e se repete no presente. Diretores da Petrobras têm celulares apreendidos em auditoria interna. Pois é, os celulares dos diretores da Petrobras, William França e Sérgio Caetano, foram apreendidos pela auditoria interna da Petrobras e estão sob investigação. Há em andamento a apuração da assinatura de um contrato com possíveis irregularidades com a empresa Unigel. Assinado no final do ano passado, o contrato equivale a 759 milhões e pode levar a empresa a sofrer um prejuízo de 487 milhões de reais. Quem fez a publicação foi o deputado Felipe Barros e escreveu o seguinte: o Brasil do PT voltou. O documento prevê a industrialização, armazenamento e expedição, faturamento e pós-venda de ureia e amônia pelas fábricas fertilizantes nitrogenadas da Petrobras em Sergipe e na Bahia, alugadas ao grupo Unigel desde 2019. Pois é, pessoal. E aí eu pergunto para vocês, estava com saudade desse tipo de notícia? Lembrando para vocês do Petrolão, Mensalão e muitos outros que aconteceram. Pois é, será que a gente volta a ver tudo isso de novo? Espero que não. Por fim, mas não menos importante, notícia recente agora. Pois é, você pega o Uber ou o 99 ou o aplicativo de transporte. Você acha que isso facilitou um pouquinho a sua vida?
Você acha que facilitou o fato de você poder chamar por um aplicativo, entrar no carro e ser conduzido a algum lugar? Lembra que o ministro do Trabalho do Lula falou que se isso acontecer, tá tudo bem, o correio leva as pessoas? Pois é, acho que vai acontecer. O Kim Kataguiri, ele fez uma publicação, ele escreveu, ao fim do Uber 99 e Cabify, o governo Lula agora quer atrapalhar quem faz uma renda extra como motorista de aplicativo. Eles querem regulamentar o setor, enfiando um monte de burocracia e custos para a empresa. É claro, um desconto no salário dos trabalhadores. Vamos só ver essa matéria aqui, que foi publicada na Globo News, e mostra a atuação do governo para ganhar mais dinheiro em cima da Uber. Bora lá. O governo deve enviar na semana que vem ao Congresso um projeto de lei para regulamentar o trabalho nos aplicativos de transporte. Primeiro ponto, jornada de trabalho. O governo determina aí uma jornada de 8 horas diárias, podendo chegar a 12 horas, caso haja acordo coletivo entre os trabalhadores e as plataformas. Tem aí o princípio da transparência. O que é isso? As plataformas todos os meses têm que encaminhar um relatório aos motoristas explicando como é que foi formada a remuneração, o valor da hora, enfim, eventuais punições, a pontuação, tudo tem que estar discriminado nesse relatório mensal, uma espécie de contra-cheque, de olerite desses trabalhadores autônomos. Remuneração mínima será em torno aí de R$ 32 por hora da corrida. Isso é contado a partir do momento em que o motorista recebe o chamado da corrida e que entrega o passageiro no seu destino. E no final do mês, ele vai ter que receber uma remuneração equivalente ao salário mínimo. Não pode ser menos que isso, e essa conta tem que levar em consideração gasto com gasolina, depreciação do veículo, telefone celular, seguro do carro, outros gastos que o motorista de aplicativo acaba tendo. E também tem a contribuição previdenciária. Esses trabalhadores vão estar ali cobertos pelo INSS, vai ter um desconto do salário deles, um salário bruto, uma parcela paga pelos trabalhadores e outra parcela maior paga pelas empresas. O governo deve enviar na semana... Pessoal, vocês viram aqui, tem um comentário aqui na postagem do Kim Kataguiri que eu não consegui decifrar se é meme ou se é real, porque não dá pra saber, tá? Quando a gente tá falando de petista, não dá pra saber se é meme ou se é real. O João Paulo escreveu o seguinte: o governo tá correto. Mesmo se a empresa sair do país, é o correto. Imposto foi feito para ser pago. Não falem mal do meu presidente. Pois é. Eu não sei se isso é brincadeira ou se é verdade. Mas tem gente que pensa assim. Tá? Tem gente que pensa assim. Se acontecer, escutem, se acontecer, a empresa vai pular fora. Vai ser o fim da Uber no Brasil. Já estão sacaneando a Shein. Já estão sacaneando também agora as empresas de aplicativo. É o Brasil voltando ao retrocesso. Aí a empresa sai daqui, vem o Lula e fala que isso é sanção dos Estados Unidos, né? Tá de sacanagem com a nossa cara. Tá de brincadeira, não é? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Amanhã, se Papai do Céu permitir, a gente tá aqui com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.